Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Café com a Bia. E hoje a nossa convidada especial é a doutora Mariellen. Eu vou deixar ela se apresentar para vocês, mas antes se inscreva no nosso canal, já dá o seu joinha aqui para você não perder nenhum episódio desse quadro maravilhoso. O tema que nós vamos falar hoje é sobre ansiedade e depressão. Então, se você sofre com isso, fica aqui até o fim desse bate-papo. Mari, eu queria te agradecer por você ter aceitado vir aqui no canal conversar desse assunto tão comum hoje em dia. E eu gostaria que você se apresentasse aqui para os meus seguidores. Obrigada a você pelo convite, Bia. Um prazer estar aqui com seus seguidores para a gente conversar um pouquinho. Eu me chamo Mariellen, sou médica pós-graduada em psiquiatria, trabalho atualmente com saúde mental e essa é uma das áreas de minha atuação, tratamento de ansiedade e depressão. Ô Mari, hoje em dia dificilmente é uma pessoa que não sofre com ansiedade. Pelo menos eu percebo no meu consultório que basicamente 99% da população sofre com isso. Por que você acha que isso está acontecendo tanto? Porque parece que antigamente não era tão comum ter tantas pessoas ansiosas, depressivas. O que você acha que tem acontecido? Sabe, parece que eu tenho a mesma percepção que você. Tem aumentado muito os casos de pessoas com ansiedade, pessoas com depressão, principalmente pessoas mais jovens, né? A gente vê uma alta incidência desses sintomas, mas assim, o que a gente tem estudado, talvez a forma frenética como a nossa vida está atualmente, esse mundo conturbado, corrido, né? Essa pressão grande por produtividade, né? A forma como as pessoas também elas se alimentam, como elas lidam com a rotina, né? Acabam deixando de lado assim coisas que são importantes no dia a dia, né? A gente tem alguns momentos de pausa, de tranquilidade, em virtude dessa rotina corrida, né? E que isso pode estar piorando esses sintomas de ansiedade. Principalmente. E nos jovens a gente vê essa questão, né, da ausência mesmo dos pais, né? Os pais empenhados aí na questão do trabalho, de uma rotina mais corrida. Aí esse jovem acaba perdendo essa assistência aí da família, né? Esse tempo de qualidade, de tranquilidade com a família e acaba também sendo prejudicado nesse sentido. Ô Mari, e também a gente vê que hoje as pessoas elas estão muito viciadas no celular. Eu, pelo menos, eu já percebi que às vezes, quando eu fico um pouquinho mais sem mexer, me dá crises, assim, de taquicardia. Eu já fico louca pra pegar esse celular e mexer. Pra ver o que tá acontecendo. Pra ver o que tá acontecendo. Você acha que essa questão de usar muito o celular, o computador, agora todo mundo trabalha mais de home office, todo mundo vindo trabalhar na internet, você acha que esse uso exacerbado das redes sociais, dos aparelhos eletrônicos, podem estar influenciando nos quadros de ansiedade? A gente acredita que sim, né? Porque o fato da gente estar conectado aqui com o celular, a gente diminui a conexão com as outras pessoas pessoalmente mesmo, né? E o nosso cérebro, ele precisa muito disso, né? Da gente ter contato com outras pessoas, não através da tela, porque isso aqui é algo novo, ainda não tem estudos suficientes para comprovar se isso aqui é benéfico pra gente ao longo do tempo, né? Pra nossa cognição, pro nosso desempenho na nossa vida, enfim. Então, a gente percebe que é algo que a gente tem que usar com muito cuidado e com parcimônia. E realmente, né, a gente vê uma condição que a gente... muitas pessoas falam, eu tenho TDAH, né? Muito comum essa relação, assim, que a gente observa que esse excesso de tela, né, promove aí um aumento da secreção de um neurotransmissor, né, que chama dopamina, e promove aí um circuito de recompensa danificado nesse indivíduo e uma síndrome do pensamento acelerado, né, que a gente fala. E pode sim acontecer, igual você falou, da pessoa ter sintomas assim de abstinência, de de sentir falta do celular, de, enfim, entrar em crise porque não sabe o que está acontecendo, está sem internet, e cada vez tem sido mais frequente isso. Então a gente tem que usar com bastante sabedoria e bastante cautela. E qual que é a diferença de ansiedade e depressão? Porque muitas pessoas não sabem, confunde tudo, aí tem gente ansiosa achando que é depressiva, tem gente depressiva achando que é ansiosa. Qual é a diferença entre os dois? Os locais de acometimento no cérebro da ansiedade e da
depressão é comum dos dois, né? Que é a amígdala, uma estrutura do cérebro que ela fica funcionando de uma forma mais hiperativa, tanto na pessoa que tem ansiedade quanto na pessoa que tem depressão. O que acontece, que é muito comum, né? A pessoa que tem depressão, ela perde a energia, ela fica fadiga, desânimo, perde o interesse de fazer as coisas que ela gostava, né? A pessoa que tem ansiedade, ela tem um medo excessivo, preocupação excessiva. Mas o que acontece? Como essa estrutura ela fica hiperativada no indivíduo ansioso, o cérebro dessa pessoa ele pode sobrecarregar, pode entrar em fadiga. Então todo ansioso é um potencial depressivo no futuro. É por isso que acontece muito essa confusão. Ô Mari, e quais são os sintomas que as pessoas podem observar no dia a dia para que elas comecem a desconfiar que estão com depressão? Porque às vezes a pessoa acha que ter depressão é ter uma tristeza muito intensa que não passa, mas existem outros sinais que não têm a ver com a tristeza em si propriamente dita, né? E nem toda tristeza é depressão. Então, como é que as pessoas podem começar a identificar para que elas possam buscar a ajuda de um profissional? Sim, exatamente, Bia. Tristeza é um sentimento humano, né? Genuíno, quando acontece alguma coisa, algo que sai fora daquilo que a gente planejou, uma perda de um ente querido, alguma doença, enfim. É comum que a gente fique triste, né? Mas também pode servir de gatilho para um episódio depressivo, né? Isso realmente pode acontecer. Realmente a pessoa não precisa necessariamente sentir-se triste. Ela pode ter uma sensação de vazio, né? A pessoa, de repente, ela gostava muito de fazer uma determinada atividade. Vou falar, o seu João gostava muito de jogar futebol aos finais de semana, né? De repente ele já não gosta mais de fazer uma coisa que ele gostava muito de fazer. Tem alteração também no apetite, tem gente que tem mais fome, começa a comer mais, ou diminui a fome, não consegue realmente comer. Alteração no sono também a gente consegue observar, né? Essa pessoa ela pode ou dormir demais ou não ter aqueles despertares noturnos que a gente observa na depressão, né? A pessoa ela pega no sono, mas ela acorda durante a noite. E também, assim, aquele desânimo, aquela fadiga, aquela falta de força, de vontade para fazer as coisas. Sabe? E por quanto tempo, assim, esses sintomas têm que existir pra gente pensar numa depressão? Porque, assim, a pessoa ficou assim uma semana, já é depressão? Não. A gente tem critérios, né? E um dos critérios é o tempo, né? Então, o indivíduo ele tem que ter persistente esses sintomas por mais de 2 semanas, né? Então, antes disso, a gente observa, né? A gente até orienta se o paciente faz algum acompanhamento terapêutico com psicólogo para fazer um exercício terapêutico ali, avaliar se aquele sintoma melhora e se passa desse tempo de 2 semanas, realmente procurar atendimento médico. Mari, uma coisa que eu reparo muito também hoje é que o próprio estilo de vida da pessoa pode influenciar se ela está tendo ansiedade ou até mesmo na depressão. Por exemplo, as pessoas são muito viciadas em café. E eu percebo no consultório que pessoas que tomam muito café durante o dia ou às vezes não se importam tanto com a qualidade do café que toma. Eu mesma, dependendo do café que eu tomo, eu tenho muita taquicardia, porque eu sou uma metabolizadora lenta do café. Então tem pessoas que metabolizam a cafeína de forma mais rápida e tem pessoas que metabolizam a cafeína de forma mais lenta. E sim, o vício em café, tomar café com muita frequência pode gerar crises de ansiedade. Assim como o café, a gente vê outros alimentos, por exemplo, o açúcar, o glúten, o excesso de carboidratos refinados. Eu reparo isso no meu consultório. Você vê isso também com muita frequência no seu consultório? Como a alimentação pode afetar esses quadros? Com certeza, a alimentação é um fator determinante, assim, ajuda até no controle dos sintomas, quando você consegue ter uma alimentação mais equilibrada, mais balanceada, né? Para indivíduos ansiosos, a gente ter uma rotina, né? Os horários da alimentação também, isso é muito importante. E substâncias como cafeína, né? Tabaco, Coca-Cola, refrigerante, enfim, todas essas substâncias, elas podem promover, sim, sintomas, né? Que podem ser gatilho para uma crise de ansiedade, para uma pessoa que já é mais ansiosa, para um indivíduo mais ansioso, mas de forma indireta podem prejudicar o sono. E aí, quando a gente tem prejuízo no sono, né, atrapalha na iniciação do sono, é um sono mais superficial, um sono ruim é um fator de risco importante para ansiedade, para depressão. Maria, o álcool? O álcool pode afetar a ansiedade e a depressão?
pode afetar, e não só a gente orienta o paciente que às vezes vem procurar o consultório, né, com sintoma de ansiedade ou com sintoma depressivo, é um dos itens que a gente questiona, e se existe um consumo recorrente de álcool, a gente pede para que a pessoa se abstenha do álcool antes de chegar a esse diagnóstico, porque pode ser um fator confundidor, né? Ele pode dar uma sensação de tristeza, desânimo, né? No tempo ali em que ele está sendo metabolizado no organismo da pessoa. Certo. Então, gente, ó, vocês que sempre perguntam, mas e um vinhozinho, um ginzinho, um whiskyzinho? Sim, pode afetar sim as emoções, pode afetar os transtornos da mente. Então é importante aí ser consumido com cautela e em alguns casos até mesmo ser retirados, né, Mari? Isso. E a gente não tem assim uma dose segura do álcool para dizer que essa quantidade está liberada, né? Principalmente para indivíduos que fazem algum tipo de tratamento psiquiátrico. Ô, Mari, eu achei interessante que você falou do sono, né? Você falou, e consumir isso pode atrapalhar o sono, e o sono pode piorar também a ansiedade e depressão. Você consegue falar um pouquinho pra gente como é que o sono está interligado com essas doenças? Então, a gente sabe que a gente tem um processamento das nossas emoções também acontece durante o nosso sono, né? Então, toda a parte da nossa criatividade, da nossa resiliência, ela é processada durante o sono. Então, se a gente não consegue completar todos os estágios, né, ter um adormecimento mais superficial para consolidar as memórias do dia, tudo que aconteceu, aí você tem estágios de sono um pouco mais profundos, né? Então ali você vai ter prejudicado esse processo de aprendizado, de neuroplasticidade. Então, e a gente vê isso acontecer principalmente pacientes também que usam medicamentos que são hipnóticos, Rivotril, Alprazolam, Clonazepam, porque o sono é uma arquitetura muito complexa, então não existe um medicamento que consegue mimetizar o sono, né? O medicamento ali no máximo ele consegue sedar você, mas fazer todos aqueles estágios que precisa ele não consegue. Então, como a gente lida com esse processo de armazenamento das memórias e de processamento, quando a gente tem um sono prejudicado, a gente não consegue realizar, né, essa função importante do sono. E além disso, a gente tem o cansaço, né, a irritabilidade, você não ter tido uma boa noite de sono, ter tido uma noite bem dormida, e pode predispor também, se você tiver algum fator genético, a desencadear problemas psiquiátricos, né? Por exemplo, quem tem genética para transtorno bipolar na família, né? O próprio TDAH, né, também pode piorar. TDAH também, a gente observa que o sono é primordial, é um fator protetor para doenças psiquiátricas. Ter um bom sono. Se quem está seguindo aqui tem ansiedade, depressão, transtorno bipolar, TDAH, precisa priorizar sono, ter um sono de qualidade. O sono inclusive, Bia, muitos estudos de pacientes que tinham depressão e ansiedade, né, e insônia, quando foi optado por iniciar o tratamento para insônia, esses pacientes melhoraram desses quadros. Então, parece que o sono ele influencia diretamente nesses sintomas. E olha que interessante, né? Você falou até do diazepam, Rivotril, e que isso não é igual a um sono de qualidade. Eu noto muito que os pacientes que tomam Rivotril têm deficiência na memória, na cognição. Eles realmente relatam que não descansam bem, mesmo tomando remédio. Então é bem interessante, né? Você achar que você dormiu à noite não quer dizer que você teve um sono de qualidade. Exatamente, gente. O que é muito comum? Uma pessoa que tem insônia, ela tem um contato com esse medicamento e aí ela pensa que dormir bem é daquele jeito, né? Que você apaga. Mas na verdade, o nosso sono, ele é composto também de fases mais superficiais e de despertares noturnos, né? É que a gente muitas vezes não lembra, mas isso é comum. A gente tem vários ciclos do sono durante a noite. Então, só uma coisinha, Mari, despertares noturnos, gente, não quer dizer que você vai acordar, levantar, ir no banheiro fazer xixi, não é isso. São despertares que a gente nem nota, né, Mari? Despertares breves que geralmente acontecem entre um ciclo do sono e outro, né? Então, e aí a pessoa tem um contato com o medicamento e ela pensa assim, poxa vida, é isso que é dormir bem, né? Acha que é apagar e na verdade não é. Então, essa parte da psicoeducação que é importante também, o paciente entender que um sono bom não é você, né, desmaiar, né? A gente tem fases e tem coisas que a gente precisa cumprir ali durante o adormecimento.
E se você pudesse dar algumas dicas para que as pessoas pudessem melhorar a qualidade do sono delas, quais seriam essas dicas? Olha, o padrão ouro, assim, para tratamento de insônia, o melhor tratamento que existe no mundo atualmente se chama terapia cognitivo-comportamental para insônia. Então, se eu pudesse indicar algo, né, eu iria para essa linha de tratamento, né, que é o mais duradouro, mais eficaz, né, e que se perpetua durante a vida da pessoa. Mas tem algumas medidas que a gente também, de forma simples, pode adotar, né, diminuir o consumo, ingesta de café, pessoas que têm aí são metabolizadores lentos de café, tomar esse café antes das 14 horas, né, diminuir para no máximo 2 xicrinhas de café, gente. Não é aquele copo de café não, tá? Aquela xícara de chá não, é xicrinha assim mesmo. A questão da alimentação, né? Quando você vai dormir, você não dormir com a barriga muito cheia, perto da hora de dormir. O ideal é que coma pelo menos umas 4 ou 5 horas antes do horário de dormir, né, Mari? Exatamente. Ingesta, gente, de líquido muito perto da hora de dormir. Você fica acordando durante a noite para fazer xixi. Depois, para iniciar o sono novamente, pode ser trabalhoso, né? Algumas pessoas que têm ali fase da iniciação do sono, que tem um atraso na iniciação do sono, podem se beneficiar do uso da melatonina, por exemplo, né? Que excelente. E a gente também, atividade física, assim, se fosse escolher 2 coisas, eu escolheria terapia cognitivo-comportamental e atividade física. Essa terapia cognitivo-comportamental para insônia, eles fazem com médico ou é com psicólogo? Pode ser realizada por um médico que seja habilitado na realização desse método, né? Mas também tem psicólogos que são habilitados e têm treinamento para aplicação dessa técnica. Ótimo. Outras ferramentas que existem também são aplicativos, né, que podem ser usados e que têm sido amplamente utilizados, inclusive por mim. Eu gosto muito de um aplicativo que é o Vigilantes do Sono. Então são várias estratégias que a gente pode usar para beneficiar o paciente. E esse aplicativo ele pode ser usado como? Para quê? Com qual objetivo? Na verdade, esse aplicativo ele serve para orientar. Ali tem uma inteligência artificial que aplica ali, né, algumas técnicas e utiliza como base de dados, né, a técnica de terapia cognitivo-comportamental, e a gente também consegue acompanhar o sono desse paciente. Ele produz gráficos, né, que a gente consegue avaliar, né, conforme ele vai passando em consulta, como que tá o sono desse paciente. A gente consegue ver fatores que podem estar atrapalhando esse paciente a dormir e a gente conseguir intervir naqueles fatores. Ótimo. E outras coisas também que podem auxiliar, gente, são chás, por exemplo, o chá de melissa, o chá de mulungu, o chá de passiflora no período da noite, a própria camomila. E também, Mari, eu brinco com os meus pacientes que eles precisam ter uma rotina do sono. O corpo precisa entender que aquele é o horário de dormir. Então, se você é aquela pessoa que deixa todas as luzes da casa ligadas, fica tudo aceso, se você é aquela pessoa que chegou no período da noite, briga com o marido, briga com o filho, briga com o cachorro, fica estressado o tempo todo, eu até brinco com os meus pacientes, eu falo, deu 18 horas, só pode brigar no dia seguinte. Marido começou a brigar, fala, só amanhã. Já são 18 horas, só amanhã. Deixa essa briga para amanhã. Discussão, gente. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a cama é sagrada. A gente tem que colocar uma redoma assim na hora de dormir mesmo e deixar a discussão pro dia seguinte, anota no papel para não esquecer, né? Se esquecer até melhor. Enfim, mas a hora de dormir tem que ser uma redoma que a gente tem que colocar mesmo, né? Cuidar bem desse ambiente que a gente dorme. Televisão, ruído, ambiente com luzes brancas, né? Tudo isso influencia de forma negativa. E até mesmo a própria luzinha ali do ar-condicionado, aquela luz vermelha da TV também pode influenciar na produção de melatonina, que é o hormônio do sono, e acabar afetando o seu sono. O que você faz assim que você acorda vai influenciar no seu sono no período da noite. Então, se você acorda e tá aqui, ó, acordou, já peguei o celular, você já atrapalha todo o seu ritmo circadiano. Você já começa ali a atrapalhar o pico de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, assim, acordou, se expõe à luz do dia. Se expor à luz do dia vai ajudar no pico de melatonina à noite. Vai ajudar no cortisol pela manhã, que é o que vai te deixar disposto. Então, o que você faz na hora que acorda também vai influenciar na rotina noturna do sono também. É verdade, Bia. Uma coisa que eu vejo muito comumente acontecer é que quando a pessoa dorme mal à noite, ela quer dormir aquelas horinhas a mais ali de manhã. Gente, não façam isso. Coloca o relógio para despertar na hora que
certa mesmo, final de semana também, para você treinar o seu relógio biológico. E a gente foi feito para dormir, o nosso organismo ele empurra a gente para dormir. Então, se você faz isso de manhã, você vai estar prejudicando a sua iniciação do sono à noite. Então, deixa para, não, eu dormi tantas horas, tudo bem, à noite eu vou dormir novamente, não vou estender essas horas aqui para não atrapalhar no início do meu dia. Ótimo. Ô Mari, outra coisa também que eu vejo muito em consultório é que muitas vezes chegam pacientes que vêm do psiquiatra com o diagnóstico de depressão, tomando já vários antidepressivos às vezes e sem melhora do quadro. E aí, quando eu vou avaliar, às vezes esse paciente tem uma deficiência de vitamina B12, que também influencia na ansiedade e depressão, ou às vezes esse paciente tem uma desbiose, um desequilíbrio da microbiota que está influenciando também ali nos neurotransmissores, ou tem uma deficiência de vitamina D também nesses pacientes, ou também o que é muito comum eu pegar são pacientes com hipotiroidismo, ou com tireoidite de Hashimoto, que é a doença autoimune da tireoide, e que são diagnosticados de forma errada com depressão ou com ansiedade, sendo que o que aquele paciente tem é hipotireoidismo. Ou mulheres também que estão na menopausa, que estão com algum tipo de predominância estrogênica antes da menopausa, mas depois da menopausa com deficiência de progesterona, de estrogênio, de testosterona, e também ficam mais ansiosas, mais depressivas e tomam antidepressivos ao invés de repor os hormônios sexuais. Isso é muito comum no seu consultório? Você percebe isso também? Sim, gente. O paciente psiquiátrico, ele também é um paciente clínico, né? Então a gente não pode deixar negligenciar outras condições e só focar ali na queixa do sintoma psiquiátrico, né? Muitas vezes a gente vai precisar sim lançar mão de medicamento, de tratamento medicamentoso, mas a gente tem que sempre avaliar a necessidade, né, da reposição desses nutrientes que podem estar faltando, né, na ingesta desse paciente. De repente esse paciente tem uma anemia, o hipotireoidismo pode mimetizar sintomas depressivos nesse paciente, então melhora a resposta ao tratamento quando a gente faz essa abordagem de uma forma mais integrada. E você acha que antes de iniciar o antidepressivo, vale a pena fazer essa pesquisa hormonal, em vitaminas, minerais, ver se não é uma questão mais fisiológica do que propriamente emocional ali do paciente? Com certeza, uma consulta psiquiátrica que é uma consulta séria exige essa avaliação inicial do paciente para realmente ver se é algo mesmo apenas psíquico, né? Claro que a gente sabe que a depressão ela é multifatorial, mas se tem essas outras necessidades que não podem ser negligenciadas. Então, gente, se você tem depressão e ansiedade, não deixe de pesquisar deficiência de B12, deficiência de ferro, ferritina, TSH, ver como é que tá a sua tireoide, T4 livre, T3 livres, anticorpos da tireoide, ultrassom da tireoide, né, Mari? Pesquisar também os seus hormônios sexuais, até porque muitas vezes, se isso não tiver tudo adequado, o antidepressivo por si só, não sozinho, vai conseguir, de repente, ter uma eficácia e melhorar tanto assim a qualidade de vida da pessoa. Como a gente gostaria, né? E como a gente falou então de todos esses fatores que podem influenciar na depressão e na ansiedade, eu vou fazer um resumo aqui pro pessoal, Mari, que a gente falou da alimentação, o que você come pode te deixar mais ansioso ou mais depressivo. Tem até um livro que eu gosto muito que é Dieta da Mente, você já leu, Mari? Ele é maravilhoso, já, maravilhoso, né? Vamos colocar o livro aqui para eles verem qual que é, que chama Dieta da Mente, é maravilhoso. Tem um que eu amo também, que é da Denise de Carreiro, que é a alimentação e distúrbios do comportamento, que eu gosto muito, vou deixar aqui na tela também para vocês. E lembrando que hoje a gente já tem estudos mostrando que a dieta mediterrânea, por exemplo, é uma dieta que, associada à atividade física, ela pode diminuir os sintomas depressivos em até 8 semanas. Então eu acho bem interessante a gente focar também nesse ponto, bater nessa tecla. Pessoas depressivas, ansiosas, precisam fazer atividade física. Atividade física é um dos melhores antidepressivos que existem. Focar na alimentação, né, Mari? Investigar a tireoide, investigar nutrientes que têm relação com a ansiedade e depressão e também conscientizar que em muitos casos terá sim que fazer uso medicamentoso, porque tem muitas pessoas que têm preconceito também com o medicamento, de buscar a ajuda de um psiquiatra, né, Mari? É verdade, Bia. Tem muitos pacientes que têm casos mais graves, né? Até para a gente poder, muitas vezes, recomendar atividade física para esse paciente, vai precisar de uma ajuda, né? De uma muleta ali durante um tempo para que
possa ser eficaz essa recomendação. E justo isso que você disse, relacionar alimentação, suplementação daquilo que precisa, atividade física, terapia, né? Porque se a gente dá uma única ferramenta para o paciente, o medicamento, a gente vai estar mais predisposto a que esse paciente ele não obtenha um resultado satisfatório com o tratamento. Ótimo. Mari, então para finalizar o nosso café de hoje, quais são assim as dicas que você daria para finalizar esse quadro para pacientes ansiosos e depressivos? Para o paciente depressivo, a gente sempre tem que avaliar a gravidade desses sintomas. Se a gente observa que são sintomas mais leves, que esse paciente não tem pensamentos de morte, né, e que ele ainda é de certa forma funcional, né, ele tem que procurar se realizar atividades, né? Por exemplo, atividade física, ter uma boa noite de sono, regularizar os horários, né? Ter o horário correto ali para alimentação, né? Fazer esses ajustes na alimentação, como a gente estava conversando sobre a dieta mediterrânea. Enfim, para o paciente que sofre com ansiedade, a gente precisa, em primeiro lugar, né? Eu recomendo que seja feita a terapia, né? Principalmente a gente vê mais benefício a terapia cognitivo-comportamental, que vai ajudar esse paciente a entender os gatilhos relacionados a esses pensamentos que causam medo, que causam todos os sintomas relacionados, e também avaliar ali a rotina, o que pode estar sendo melhorado nessa rotina, a alimentação, né? O consumo de álcool. Então, são vários fatores que a gente tem que levar em consideração. Mari, e para quem quer te procurar, você atende online hoje em dia, se faz telemedicina? Atendo online, atendo todo o Brasil e tem sido muito bom essa modalidade, os pacientes têm gostado bastante. Então nós vamos deixar o Instagram da doutora Mariellen aqui na tela para vocês seguirem ela. E qualquer dúvida que vocês tenham ficado sobre o Café com a Bia de hoje, de depressão e ansiedade, vocês podem mandar ou aqui nos comentários ou no nosso Instagram. Um prazer conversar com vocês e obrigada pelo convite, Bia. Tchauzinho, meus amores.